E, no momento, Irã se levantou da mesa que ele estava junto com Jéssica e saiu um instante. E chegou uma garota lá e cercaram a Jéssica. E Jéssica perguntou o que elas queriam. Teve uma lá que ficou na frente da Jéssica e disse: Escuta aqui, você fica longe dele, porque você não tem o perfil de pessoa para andar junto com um cara bonitão desse. Então você fica longe dele, se afasta, que é melhor para você. E o Irã chegou lá e perguntou: Você por acaso é policial? E as garotas lá já ficaram empolgadas ao ver que ele falou com ela. E ela empolgada disse: Não, não sou, por quê? E o Irã perguntou para a Jéssica: Você por acaso conseguiu uma medida restritiva contra mim? E Jéssica disse que não. E o Irã falou lá para a garota: Então por que é que você está falando para a pessoa que eu escolhi estar perto, ficar longe de mim? E a garota ficou espantada ao ouvir isso e não soube o que responder e saiu de lá. E depois que eles acabaram a aula, eles foram para Muriel. E Muriel disse que a Jéssica já havia feito um bom progresso e que, mas em alguns dias, ela poderia até ter menos sessões de terapia. E Jéssica disse que os pais dela estão começando a cobrar para arranjar um emprego ou voltar a trabalhar lá naquele local, no restaurante da família. Muriel perguntou se era isso que Jéssica queria. Jéssica disse que não, ela não quer mais voltar naquele local horrível de jeito nenhum. E Jéssica contou sobre a vaga de emprego que Natalie acabou oferecendo para ela. E Muriel incentivou a Jéssica a tentar. E Jéssica disse que ela nunca havia conseguido fazer essas coisas antes, trabalhar fora, porque ela sempre foi colocada para trabalhar nas coisas da família. E Muriel disse que poderia ajudar ela com isso, a conseguir um emprego lá e ajeitar todo o currículo dela de trabalho. E Jéssica disse que ficaria muito agradecida se ela fizesse isso por ela. E após a sessão de terapia, a Muriel falou que não iria treinar, ia ajustar isso com a Jéssica. E acabou avisando o Irã que eles acabaram indo no carro da Muriel até a casa da Jéssica, onde conseguiram uns documentos da Jéssica e foram até o restaurante. E Jéssica ficou dentro do carro lá, sem coragem de chegar lá na frente. E Muriel falou com os pais da Jéssica a respeito disso. E Muriel voltou e seguiu junto com Jéssica e o Irã até o local onde Natalie trabalhava. E Jéssica perguntou como foi com os pais dela, lá para Muriel. Muriel disse que eles não são fáceis mesmo de lidar quando se trata de você. E Jéssica disse que já esperava por isso. Eles estavam meio relutantes em aceitar, devido ao fato de que você que fazia a maioria do trabalho e o restaurante deu uma decaída depois que você parou de trabalhar lá. E Jéssica disse que já imaginava que isso poderia acontecer. E Mulher disse que se ela conseguir esse trabalho, aonde ela falou, ela pode ingressar bastante nisso, já que ela é uma ótima cozinheira. E Jéssica chegou junto com Muriel, mas o Irã lá no local onde Natalie trabalhava. E Jéssica fez a entrevista lá e passou, e ficaria como aprendiz da Natalie. E Muriel falou com a Natalie a situação familiar da Jéssica. E Natalie falou para a Jéssica se Jéssica concordava em receber só 75% do salário dela e deixar uma parte guardada em um cofre por aqui mesmo para ela. E Jéssica pensou um pouco e perguntou o motivo. E Natalie disse que, devido que Muriel contou sobre a família de Jéssica, era bom pelo menos ela ter uma reserva e umas economias fora a parte do que ela tem, só por questão de emergência mesmo. E Jéssica disse: tudo bem, a quantia que vocês falaram, mesmo sendo 75%, já é melhor do que o restaurante que eu trabalhava da minha família. Aqui, pelo menos, eu vou poder ganhar bem. E concordaram em Jéssica começar já no dia após o seguinte, já que Muriel falou que Jéssica já poderia ser liberada mais nesses dias e que ela começaria a ter menos tempo de terapia, já que ela já estava apresentando mais melhores. E Jéssica, ao sair com Muriel, ela abraçou Muriel e agradeceu a ela por tudo que ela tem feito por ela. Muriel abraçou Jéssica e disse que não foi nada. E
voltaram pro carro. Jéssica disse que queria poder passar pela casa do João, já que ela teve um livro de receita que deixou por lá. E acabaram indo por lá e encontraram Beatriz, que viu o receitador, livro de receitas que foi dado para a Jéssica. E ela anotou várias receitas por lá para ir aprendendo e voltou para casa dela. E já à noite ela contou para a família dela a novidade sobre o novo trabalho dela e o salário. E os pais dela falaram que ela começaria a ajudar nas despesas da casa para compensar o que gastaram com ela na terapia. Ela só concordou e nos dias seguintes Jéssica foi para terapia até que ela começou lá no trabalho dela e a Natalie explicou para ela como era tudo por lá e explicou o que ela devia fazer. E Jéssica começou a trabalhar por lá na doceria e após os primeiros dias a Natalie disse que ela tinha muito talento com isso e Jéssica disse que a vida dela era cozinhar. Agora esse negócio de confeitar aqui é novo, mas ela já está familiarizada, esse negócio de criar receitas. E Natalie disse que ela tinha tudo para ser uma ótima confeiteira, já que ela já era uma ótima cozinheira. E no dia que se seguiram, Jéssica começou a progredir bem lá. E o João apareceu por lá, junto com o Irã e mais a Aurora, e disseram que queriam experimentar as novidades que a Jéssica havia desenvolvido. E eles experimentaram e disseram que realmente ela tem talento para isso. E a Aurora perguntou como era que estava o trabalho. E Jéssica disse, é um bom trabalho, ela ganha bem e faz algo que ela gosta, e então está tudo bem, ela está adorando. E a Aurora disse que bom amigo, você agora está fazendo algo que gosta, sem toda a pressão da sua família. E Jéssica disse que ela está adorando. E no dia seguinte a irmã da Jéssica apareceu lá, junto com o namorado dela, e pediu lá umas coisas, e Jéssica ficou meio desconfiada sobre como foi que ela descobriu esse lugar. E a Jéssica percebeu que a irmã dela ficava só fazendo umas coisas lá na hora que ela passava, dando doce na boca do namorado dela, e ficava olhando lá, tentando provocar. Mas Jéssica seguiu seu trabalho, e a irmã da Jéssica teve uma hora que reclamou que encontrou um fio de cabelo na sobremesa, e a Natalie apareceu lá, e analisou direito e disse que esse fio de cabelo era da própria Maciele, e que ela deveria tomar cuidado. E a Maciele acabou rápido lá as coisas e foi embora. E a Jéssica agradeceu a ela por ter a defendido. E a Natalie disse que tá tudo bem comigo aqui, você não precisa se preocupar com esse tipo de coisa. Eu já lido com esse tipo de gente faz muito tempo. E no dia seguinte, a Jéssica foi abordada pela Aurora e disse que tinha uma coisa que iria ajudar ela. Mostrou lá uma bicicleta que disse que emprestaria para a Jéssica, para ela não ter que ficar pagando tanto com um táxi todo dia para poder ir para o trabalho. E Jéssica quis recusar, só que a Aurora disse que tá tudo bem. Eu posso conseguir mais dessas. Você precisa bastante. E Jéssica agradeceu a Aurora. E ela, quando chegou na casa dela com a bicicleta, já foram tirar a satisfação com ela sobre aonde foi que ela conseguiu. E ela disse que foi uma amiga que arranjou para ela, é emprestado, até ela própria ter a dela, né? E Jéssica percebeu que ficaram olhando para ela meio estranho, mas ela continuou indo para todos os dias, até que num dia a Aurora disse para ela ir na casa do João, porque tinha uma turma para ela conhecer.